Tá, obrigado. Aqui é assim, um compilado do que eu tenho lido a respeito, que eu tenho estudado, né? Tenho aprendido algumas coisas, e vou tentar, então, transferir esse resumo de artigos, de muitos artigos que eu tenho lido, e passar algumas informações mais recentes para vocês, olhando agora o vírus, um aspecto molecular, né? Então, como que ele é formado, as moléculas que ele faz parte, como ele funciona, mas a um nível molecular. Até agora a gente tem visto as aulas que aconteceram aqui, elas foram mais a nível sistêmico, né, de organismo como um todo. Então, agora a gente vai ter um olhar um pouquinho diferente, tá? Bom, primeiro eu queria explicar para vocês o seguinte: hoje em dia, né, com o sequenciamento de genomas e com as tecnologias disponíveis para se estudar biologia molecular, o conjunto de informação disponível é enorme, é muito grande, né? Então, nessa figura, vocês têm aí uma ideia, né, dos números que eu estou falando. Então, em termos de pares de bases, a gente tem por volta de 1 trilhão, né? RNAs mensageiros, curiosamente, muito menos, mas é por volta de 20 mil RNAs mensageiros, que codificam aproximadamente 19 mil proteínas, estou falando especificamente de humanos, né? E nós temos ainda no nosso organismo um conjunto de aproximadamente 250 tipos celulares, talvez um pouco mais, mas enfim. Então, é muita informação. E essa informação bioquímica, ela precisou, então, ser concentrada em bancos de dados. E então, nós temos bancos de dados genômicos ou de transcriptoma, né? Quando se sequencia, genômicos, quando a gente sequencia o DNA genômico. E transcriptoma, quando a gente sequencia os RNAs mensageiros, tá? Então, todos esses dados, todas as espécies que se conhece, estão depositadas nesse banco aqui no NCBI, né, que fica em Bethesda, nos Estados Unidos. Existem outros bancos, tem um na Alemanha, tem um no Japão, mas esse aqui é o mais central. Então, todo cientista que obtém um dado de um genoma, de um transcriptoma, de uma espécie nova, ele vai e deposita nesse banco, gratuitamente, e a gente pode acessar essa informação também gratuitamente, né? Um banco totalmente aberto para cientistas, sustentado com recursos do governo norte-americano. E também nós temos agora, mais recente, um atlas de proteínas humanas, que também é espetacular, né? Esse atlas eu recomendo para quem quiser olhar uma fonte de proteínas, uma fonte de dados sobre proteínas, muito interessante, e a gente tem lá dados assim relacionados a padrão de expressão de proteínas em cada tecido humano, né? Os dados de proteoma, então, dos tecidos, estão nesse banco aqui. Não que não esteja aqui, no NCBI também a gente tem dados de proteoma, mas esse aqui ele é dirigido para proteínas, a funcionalidade, quando estão alteradas, as doenças que estão relacionadas, é um site muito legal. O PDB, o Protein Data Bank, é um banco de dados para estruturas tridimensionais de proteínas, também baseado em estruturas de proteínas que foram resolvidas experimentalmente, por cristalografia ou por ressonância, mas são proteínas, são todos esses bancos que eu estou falando aqui, gente, são bancos que têm resultados de pesquisas, né? Cientistas obtiveram seus dados e depositaram nesses bancos de dados para que ficassem disponíveis para a comunidade científica, tá?
Temos também banco com estruturas de lipídios, o Lipid Bank, temos bancos com estrutura de carboidratos ligados a proteínas, temos esses dois aqui. E, enfim, o conjunto de dados é muito grande, a gente tem que trabalhar, então, com bancos de dados. E, para isso, a gente precisa de ferramentas de bioinformática, porque sem elas fica difícil a gente entender do que estamos falando. E aí tem esse portal aqui, ó, o Expasy, que é um portal onde a gente encontra muitas ferramentas de bioinformática para fazer análise dessas informações todas aqui. Tudo isso gratuito, tudo aberto, tudo disponível. Okay? Bom, e se você entrar hoje num banco desses aí, você vai ver, esse aqui é o PDB, né, o Protein Data Bank. Você vai ver que eles já têm uma página dedicada ao coronavírus, né? Então, essa é uma página, a página principal aí do PDB, você já entra lá, já dá de cara com o coronavírus, né? E aqui embaixo tem uma lista de todas as proteínas do coronavírus que já foram resolvida sua estrutura tridimensional. Então, ó, aqui tudo isso é clicável, né, quando a gente entra na página. Então, a spike protein, que é a mais famosa, né, a protease principal, enfim, várias outras proteínas já bastante conhecidas desse vírus. É um vírus de uma estrutura relativamente simples, se você comparar com um ser humano, por exemplo, mas ele ainda, a gente não descobriu as ferramentas para segurar, né, a evolução desse vírus. Bom, e por que ele é formado, né? Então, o vírus, ele tem um tamanho aproximado aí entre 50 a 200 nanômetros, né? Ele tem esse aspecto de coroa aqui por causa de uma proteína especulada que aparece aqui, que é a spike protein, né? Se a gente fizesse um corte na partícula viral, a gente ia ver o quê? Uma bicamada fosfolipídica, exatamente como as que temos nas nossas células, né? Tem várias proteínas de membrana, e essa verdinha aqui, a tal da spike protein, né? Outras proteínas estruturais, e lá dentro tem o seu genoma, que é feito de RNA, e a proteína do núcleo capsídeo, que fica junto com o RNA. Essas são as principais, mas na verdade existem muitas outras, né? Então, se a gente olhar agora, né, esse aqui é uma das saídas do banco do NCBI, né? Quando a gente entra lá no NCBI, coloca como palavra-chave SARS-CoV-2, eu tenho essa saída aqui, né? Então, vejam, aqui está o genoma do SARS-CoV-2. É uma fita de RNA, né? É uma fita única, não é uma fita dupla, igual ao DNA, é uma fita simples, que tem o sentido de leitura de 5 linhas para 3 linhas e sentido único, tá? Então, é o que a gente chama de ssRNA+, que é single strand, única fita, simples fita, RNA+, porque o sentido de leitura desse RNA é de 5 linhas, 3 linhas. E ele é um RNA mensageiro, ele vem pronto para ser traduzido, né? E quando a gente tenta traduzir, teoricamente, quais são as proteínas que esse RNA mensageiro codifica, né? Um RNA mensageiro bastante longo, ele tem 30 quilobases. Então, a gente vê que tem essa proteína codificada, que é chamada de ORF1AB, eventualmente pode gerar ORF1A, que é chamada também de poliproteína, porque é uma proteína enorme, muito grande, que vai ser cortada, depois de produzida a proteína, ela vai ser cortada em pedaços menores. Aqui tem a região que codifica a proteína S, a proteína spike. Esse pedacinho aqui é o pedacinho que codifica a proteína M, a proteína do núcleo capsídeo, umas proteínas menores que estão nesses pedacinhos aqui. Né? Se a gente tivesse lá no sítio, né, no site do NCBI, cada região cada retângulo desse, ele é clicável, você clica e vai direto para a informação sobre essa sequência. Né? Então,
como os cientistas pegaram esse RNA, né, eles sequenciaram toda essa sequência, deduziram as proteínas, e com essa informação, muitos pesquisadores já produzem essas proteínas em laboratório, né, em recombinante, em E. coli, para produzir anticorpo, para, né, tentar fazer uma vacina ou métodos diagnósticos mais eficientes, coisas desse tipo. Então, só para a gente relembrar, né, o dogma central da biologia molecular, que é a informação genética contida no DNA, que é uma dupla fita, que é o DNA que todas as nossas células possuem. Quando a célula vai se dividir, esse DNA se replica para que uma cópia de cada um desse DNA fique em cada uma das células filha. Mas quando esse DNA vai ser transcrito, né, ele primeiro vai formar um RNA mensageiro, que vai codificar uma proteína. Então, o processo de síntese desse RNA mensageiro a partir do DNA é transcrição, gerando um RNA mensageiro que depois vai ser traduzido e formar uma proteína, de uma maneira muito simplista, né? Hoje nós sabemos que tem RNAs que também podem ser transcritos reversamente. A partir de RNA se faz DNA, num processo chamado de transcrição reversa, com auxílio de enzimas chamadas de transcriptase reversas. Essa transcriptase reversa é muito utilizada em laboratório para fazer PCR, tá? Todo PCR usa bastante dessa. Geralmente, o PCR quantitativa utiliza essa transcriptase reversa aí também. Bom, mas então o RNA é um ácido nucleico de fita simples, né? E ele é formado por nucleotídeos, cada um tem uma base, uma ribose e um grupo fosfato. Uma base, uma ribose, um grupo fosfato. Base, ribose, grupo fosfato. Né? Então, nós temos as 4 bases CAGU, né? O uracila substituindo a timina que ocorre no DNA, uracila no RNA. Bom, mas e o mensageiro? O que é que ele tem de característica, né? Então, o RNA mensageiro, ele tem essa estrutura básica aqui. Geralmente, a grande maioria dos RNAs mensageiros tem essa estrutura básica, que é exatamente a estrutura do RNA do Covid-19, do SARS-CoV-2. Então, ele tem um capeamento 5' na extremidade 5', que é para proteger esse RNA da degradação, uma região 5' não traduzida, que vem imediatamente upstream, né, acima do início de tradução, porque a tradução mesmo, ela não ocorre do RNA mensageiro inteiro, ela acontece só da região codificante, que é esse pedaço que a gente está vendo aqui. Então, a tradução se inicia aqui e aqui ela termina. Mas existe essa região 3' não traduzida, que são regiões, tanto a 5' quanto a 3', são regiões regulatórias. Hoje se sabe que são regiões regulatórias da tradução. E depois, esse RNA é adicionado de uma cauda de resíduos de poliadenina, uma poliadenilação. Também para proteger a extremidade 3' da degradação. Só para a gente relembrar o que é essa adição de um CAP, né? Na extremidade 5', então tem uma metilguanosina trifosfatada, que é adicionada de forma invertida no carbono 5' desta ribose da ponta, né? Da pontinha 5. Então, o RNA mensageiro produzido, ele fica com esse cap aqui, 5' cap, que é uma identificação de mensageiro. Bom, tá. Então, numa célula eucariota, né, a gente tem o DNA, a fita dupla tem que se abrir para acontecer a síntese do mensageiro, essa que é a transcrição. Opa, a transcrição está aqui, né? Mas esse RNA mensageiro, ele ainda não está maduro, né?
ele é um pré-RNA mensageiro. Ele ainda vai ter que sofrer vários processamentos. Ele vai receber os 5' cap 5', vai sofrer a retirada dos introns e vai receber a cauda de poli-A. Depois ele vai se dirigir ao citossol, onde ele vai se unir com os ribossomos, que vão fazer aí a síntese proteica, né? Cada ribossomo, os ribossomos vão começar a fazer a leitura, os RNAs transportadores vêm trazendo os aminoácidos que vão sendo unidos aqui, vai saindo aí a proteína. Então, é isso que o RNA mensageiro faz. O vírus, o que ele faz? Ele injeta, né, o seu RNA mensageiro já vem prontinho para o citossol, só para ser traduzido. Ele vem encontrar que os ribossomos, né, da célula hospedeira, prontinho para traduzir as suas proteínas e formar novas partículas. Então, é uma competição desigual, né, com os mensageiros que a célula está fazendo. Tem tudo muito pronto aqui. Então, o código genético, né, só para a gente relembrar, são trincas, né, cada trinca de base codificando um aminoácido, e aí a sequência do DNA, né, aqui a sequência da dupla fita de DNA ou do RNA mensageiro vai resultar numa sequência polipeptídica, tá? 5', 3', N para C terminal. Muito bem. Então, o que é que nós temos no genoma do SARS-CoV-2, né? Então, nessa figurinha aqui, a gente vê o que? Olha, tem aquela ORF, gente, significa Open Reading Frame, quer dizer, a região que codifica uma proteína, tá? Então, você tem uma ORF aqui, aqui da proteína S, vários outros pedacinhos menores. Aqui deu um zoom, né, nessa região, todos eles são vão produzir proteínas, né, os subgenomas, como eles chamam, né, são capazes de gerar pequenos mensageiros aqui, todos com a cauda de poli-A, que vão ser traduzidos com bastante facilidade, tá? Então, ó, esse primeiro ORF, que é chamado ORF1b, ele corresponde a mais ou menos 2/3 do genoma, e ele codifica 16 proteínas não estruturais. Então, e essa poliproteína vai ser clivada em 16 proteínas por proteases que o vírus também codifica. Tá? Bom, essa figura basicamente é semelhante à outra, mostrando, né, que a transcrição desse vírus, ela pode ser descontínua, tá? E ele pode gerar também RNAs mensageiros aí menores, né? Todos com a cauda, possibilidades diferentes aí de transcrição. Opa, aqui, esse slide é o mesmo, só dá algum detalhe maior do tipo de proteína que está sendo, aqui essa é uma protease, aqui a 3CL é outra protease, que são codificadas aqui nessa ORF1A, ok? E aqui a topologia da poliproteína também, né? Esse retângulo representa a sequência, sequência que codifica essa proteína, e os pedaços que vão sendo produzidos, e o nome das proteínas, né? A NSP1, NSP2, a protease PL, a 3CL, são todas as proteínas que são codificadas aqui por esse grande mensageiro aqui. Bom, e cada uma tem uma função na síntese de novas partículas virais, né? Bom, como eu disse a vocês, já se sabe muito dessas proteínas. Se sabe a estrutura tridimensional da maioria dessas proteínas, se sabe a função. Só não sabemos ainda como controlar esse vírus, mas eu acho que é uma questão de tempo, né? E a gente vai acabar descobrindo. Aqui, por exemplo, eu peguei algumas estruturas lá do PDB, né? Essa é a protease principal, a endorribonuclease, a spike, proteínas.
Mas aí vocês podem estar perguntando, tá, mas para que serve conhecer a estrutura tridimensional dessas proteínas? Claro que a gente pode conhecer a proteína, produzi-la, fazer anticorpo e tal, mas para que eu quero conhecer a estrutura tridimensional de uma proteína? Porque, conhecendo-se a estrutura dessa proteína, a gente pode desenhar fármacos, medicamentos que vão interagir em alguns locais específicos da proteína. E com isso a gente pode combater a doença, né? Então, os cientistas que trabalham com desenho de fármacos, eles fazem isso, eles identificam regiões, essa aqui é a protease principal do vírus, então, a referência está no próximo artigo, eles identificaram pelo menos 5 regiões que são sítios, potenciais sítios de interação com fármacos. E aí eles estudaram um conjunto de moléculas, tá? Aqui eu trouxe algumas, mas é esse mesmo artigo aqui, do genoma funcional, esse aqui, tá? Então, eles viram cada uma dessas moléculas aqui, ó, né, ácido dimetilbenzoico, enfim, cada uma dessas moléculas, eles fizeram diferentes testes de ligação, vendo se a molécula se ligaria ou não a determinadas regiões dessa protease. Algumas não ligam, outras ligam, e assim por diante. Hoje em dia, a indústria farmacêutica, ela trabalha dessa forma, ela faz um screening de larga escala, né, ela testa 2.000, 3.000 compostos, às vezes, por dia, para ver os melhores inibidores das diferentes moléculas. Primeiro fazem esse trabalho teórico, depois fazem o trabalho experimental, né? Nesse caso, eles mostraram aí também o bind, né? Então, é para isso que se estuda a estrutura das proteínas, para entender o seu funcionamento e para buscar possíveis alvos moleculares aí, como é que eles vão interagir. E também para descobrir antígenos para a produção de vacinas ou de tratamentos com anticorpos, né? Esse artigo aqui, vejo que todos os artigos, né, que eu estou trazendo, vocês são todos de 2020, né? Quem trabalha com ciência sabe que um artigo demora muito para sair, não é normal sair tão rápido assim. Mas está havendo uma publicação bastante acelerada, com artigos que dizem respeito à Covid de 2019 e também os artigos são de livre acesso. O que eu tenho visto é que ninguém está cobrando para acessar esses artigos, que é muito legal. Então, esses autores, aliás, este autor, né, o Guillermo Lucchesi, ele pegou a spike protein, aquela proteína principal, e ele identificou pequenos peptídeos, sequência de peptídeos dessa proteína, e contrastou com o proteoma humano, para saber o que teria de diferente. Porque a gente não adianta pegar uma proteína, um peptídeo, que é similar ao que a gente tem no nosso organismo, a gente não vai fazer anticorpo contra ele, né? Então, ele fez uma lista de peptídeos que podem funcionar com prováveis antígenos para uma vacina em potencial. Essa lista é bastante grande, eu só peguei um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Então, ele achou 73 oligopeptídeos, né? Que são ausentes no proteoma humano. É um trabalho só teórico, ele não fez a parte experimental, mas é um início, né? Alguém faz uma parte, o outro faz outra, assim por diante. E ele também olhou na estrutura da proteína, essa aqui não é spike, é a main protease, mas ele viu o quê? Onde estão essas regiões que podem servir de antígenos, né, para disparar a produção de anticorpos dentro do nosso organismo. Então, se a gente, por exemplo, injetar esses peptídeos, o nosso organismo produzir anticorpos contra eles,
numa eventual infecção com um vírus, o nosso organismo já está imunizado e vai reagir contra essas proteínas, nossos anticorpos vão reagir contra essas proteínas, né? Então, ele olhou também a nível tridimensional, onde estão essas regiões peptídicas que estariam aí disponíveis, então, para disparar uma resposta imune no organismo. Aqui é a mesma coisa, só um outro tipo de representação, agora com a spike protein, a outra era a protease, né? Eu sei que é protease por causa desse rabinho aqui, mas aqui é a spike pelo formato, então as regiões que seriam mais antigênicas, né? E que podem aí ser utilizadas. A gente sabe que tem mais de 100 tipos de vacinas diferentes sendo desenvolvidas no mundo, né? Tem vacina à base do RNA, injetar o próprio RNA e a gente, né, produzir anticorpos, vacinas por proteínas, né, do vírus. Então, existem várias formas, né, formulações de vacinas que estão sendo estudadas. Aqui, na verdade, esse slide eu quase tirei, porque o professor Daniel chegou a falar nele um pouco dessa variação genômica, mas eu resolvi manter porque eu acho interessante, né? Isso aqui é uma árvore filogenética de diferentes vírus isolados de pessoas, né? Então, é claro que vocês não vão ler, mas dá para ver aí, eu espero que vocês consigam ver. Esses quadradinhos vermelhos são as bandeiras dos países de onde esses vírus foram isolados. Então, aqui é tudo China, né? China, porque eles isolaram o vírus lá de um paciente e sequenciaram. Aqui, ó, Estados Unidos, aí tem Itália, tem França, né? Então, e eles compararam essas sequências com o vírus de morcego, o vírus que causou a SARS e o vírus que causou a MERS. E eles viram que é um vírus diferente. Eles se agrupam, né? Estão todos juntos aqui, mas eles são diferentes do vírus de morcego, que causou a SARS e o que causou a MERS. Apesar de ser a mesma família, eles são diferentes. Portanto, uma vacina contra a SARS ou contra a MERS provavelmente não vai proteger ninguém contra a Covid-19, porque os vírus são diferentes. Então, o que já vinha se trabalhando em vacina para SARS e MERS não vai adiantar, né, para tratar a Covid-19. Bom, aqui eu quis também trazer, olha, vejo que esse também é um artigo de 2020, e eles mostraram, eles fizeram um experimento bastante interessante. Eles pegaram o seguinte, eles pegaram uma célula de laboratório, né, chamada CACO2, uma célula bastante utilizada no laboratório, e infectaram essas células com o vírus, né, o SARS-CoV-2, e acompanharam por 24 horas somente. Um dia, hein, gente, 24 horas, um dia. Aqui é o controle com um vetor vazio, né, só um controle, e aqui o SARS. 24 horas, a gente vê o que? Olha, a quantidade de vírus que tinha no sobrenadante era muito grande, ou seja, e a morfologia, né, totalmente diferente. Ou seja, esse vírus tem uma capacidade replicativa muito rápida. Então, em 24 horas, ele já produz uma viremia aí significativa, tá? E eles pegaram essas células e fizeram o proteoma delas, né? Então, eu não quero confundir vocês com esse tanto de informação, mas olha aqui no cantinho alto, aqui a parte A. Então, eles pegaram o vírus de um paciente e trataram essas células CACO2 com esse vírus. E acompanharam 2, 6, 10, 24 horas, extraíam as proteínas e faziam espectrometria de massas. O que é essa espectrometria de massas? É uma análise que hoje em dia ela é até relativamente simples, né?
mas você injeta a tua amostra desse equipamento e ele vai te dar todas as proteínas que aquela célula produziu naquele momento, tá? Então, eles foram acompanhando 2, 6, 10, 24 horas. Só para vocês assim, observarem aqui, ó, spike proteína em 24 horas já estava bem alta, proteína 7A, 8A, todas as proteínas virais, né? E aqui, olha, se a gente, eu vou dar um zoom nessa região, a gente vê o quê? O que está em vermelho é que está mais expresso, em azul que está menos expresso. Mas o que acontece? O vírus fez com que a célula parasse de fazer suas coisas normais e trabalhasse para ele, né? E aí começa a trabalhar somente em mecanismos de replicação viral. Então, ó, processamento de RNA, terminação de tradução, ribossomo, tradução, iniciação de tradução. Então, veja, a célula passa a ser né, uma escrava do vírus e começa só a produzir proteínas que vão trabalhar na replicação viral. Isso não era exatamente uma novidade, né? Porque a gente já sabe disso, que a célula, quando é infectada, ela acaba só trabalhando, né, para o vírus. É que o artigo traz outras informações, mas que eu acabei pegando o essencial, assim. Aqui ainda é o mesmo trabalho, né? Então, veja, isso daqui, esse quadro aqui, é o conjunto de proteínas, são milhares de proteínas aqui, por isso que a gente vê um tracinho, para cada tracinho aqui é uma proteína, né? Em 2, 6, 10 e 24 horas. O controle e a célula infectada com o vírus. Vejam que os perfis são muito diferentes, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha assim, com grande quantidade de dados, né? É a era do Big Data. Então, o que a gente vê é que está em vermelho, em 24 horas, né? Olha o que a célula está fazendo. Processamento do RNA, basicamente está processando RNA. E azul, o que ela diminui. Vermelho que está ativado, azul que diminui. E há um shutdown, vamos dizer assim, do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória de elétrons. Então, o mecanismo aeróbico da célula também vai sendo desligado, né? Porque a célula não dá conta de fazer esse metabolismo aeróbico. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente e por que vai acontecendo isso também, tá? Mas é fato que, aí eles usaram alguns inibidores virais aqui, mas nem tô, eu só estou mostrando realmente como é possível estudar o que acontece numa célula infectada. Bom, só para a gente recapitular, então, a professora Débora já falou muito sobre esse mecanismo de entrada do vírus na célula, né? Nós temos o sistema renina-angiotensina. A renina vai liberar a angiotensina 1 do angiotensinogênio, e a angiotensina 1 é processada em angiotensina 2 pela ACE, né, pela enzima conversor de angiotensina. Ela se liga ao seu receptor AT1 e vai promover inflamação, fibrose, aumento da pressão arterial, vasoconstricção, barará, barará. Nós já vimos tudo isso. Por outro lado, essa angiotensina 2, ela é degradada em angiotensina 1,7 pela ACE2, e ela vai ligar o seu receptor MAS e vai ser inibitório com relação a essa resposta exacerbada aqui da angiotensina 2. Tá? Então, essa angiotensina, enzima conversor de angiotensina do tipo 2, que é a que regula todo esse processo inflamatório, ela fica bloqueada pelo vírus, né? Com auxílio dessa outra enzima da membrana aqui, que é a TMPRSS2. Então, eu trouxe um pouquinho mais de detalhe para vocês sobre esse processo. Aqui é só mostrando a sequência primária do angiotensinogênio. Aqui está a sequência da angiotensina 1,
né? A angiotensina 1 é liberada dessa molécula maior pela renina, a ECA transforma a angiotensina 1 e 2, e a ECA 2 em angiotensina 1,7. Um pequeno peptídeozinho. Mas o que o vírus faz, né? O vírus se complexa, então, com a ACE2 da membrana do hospedeiro, que, em conjunto com essa protease de membrana aqui também, que é chamada TMPRSS2, eles formam um complexo fusional que vai promover a entrada do vírus na célula. Aqui temos um mecanismo mais detalhado, né, dessa entrada. Imagine vocês que essa membrana de cima é a membrana do vírus e a de baixo da célula hospedeira. A ACE é essa árvorezinha que tá aqui, ó, esse 2, tá? Aqui tá a spike proteína, essa aqui é a spike. A spike proteína se liga a ACE e ela fica associada a ACE. Isso faz com que aquela protease de superfície corte essa região aqui, tá vendo? Cortou, desmembrou esses domínios aqui da spike, expõe um peptídeo de fusão que vai promover a fusão das duas membranas e aí a entrada do vírus na célula. Tá? Se vocês olharem nessa outra imagem aqui, o que tenho aqui? Eu tenho os domínios da spike protein. Aqui embaixo é o genoma do vírus. Esse retângulozinho do S é da proteína spike. Ele está ampliado, aqui em cima é só da spike. Então, ele tem o domínio S1 e o domínio S2. O domínio S, aqui, os sítios de clivagem, ó, é onde essa proteína vai ser clivada. S1 é onde ele se liga ao receptor, vai ser quebrado aqui, tudo isso sai, fica ligado lá na ACE, e aqui está o peptídeo de fusão, que vai fusionar com a superfície, a membrana, né, da outra célula, e vai promover, então, a entrada, né, ó, que é o domínio transmembrana, e vai promover a entrada na célula. Se a gente for lá no PDB, a gente vai ver a estrutura da spike proteína, é uma estrutura muito bonita, ela é um trímero, são 3 subunidades muito parecidas. Essa região aqui rica em alfa-hélice é a região de ligação à ACE, e esse pedacinho aqui em cima é a de inserção na membrana. E aqui eu queria chamar, é só uma curiosidade, mas eu queria mostrar para vocês que hoje proteínas macromoléculas grandes como essa daqui, é possível até fotografá-las. Vejam que temos fotos aqui por microscopia de força atômica associado a microscópios de ultra resolução, a gente consegue uma fotografia da proteína, né, desde que seja um tamanho molecular bem grande. E aí, então, já sabem quais são os resíduos da spike proteína no SARS-CoV-2 que são capazes de ligar na ACE, né? E com isso eles sabem, né, como produzir anticorpos, por exemplo, a gente pode tentar produzir anticorpos para essa região, para diminuir a interação da proteína, da spike proteína com a ACE. Então, aqui, ó, essa figurinha mostrando aqui que é nessa região, que nessa interface onde a ACE2 se liga na spike protein. Ah, tá, beleza. Desculpa, mudei abruptamente, assim, de assunto, mas... Então, assim, em termos de estudos estruturais, né, são esses que estão rolando por aí. Agora, a ACE2... né? Ela, se a gente olhar o padrão de expressão dessa proteína nos tecidos, ele não é alto, principalmente no pulmão. O pulmão, os níveis de expressão, eles são baixos. Mas, então, por que se justifica o impacto da doença no pulmão? Né? A gente sabe que o pulmão é o órgão dos mais afetados na doença, mas a ACE não tem uma alta expressão.
E isso já tinha sido mostrado por vários outros artigos, mas esse pessoal agora também é um artigo de 2020, é um preprint, né? E eles fizeram um levantamento de tudo que tinha na literatura sobre expressão da ACE2. E eles mostraram que, de fato, o padrão de expressão dessa enzima em tecidos pulmonares não é elevado. Tá? Aqui a gente tem um painel de tecidos, cortes histológicos, curados com hematoxilina e eosina, né? Então tem pulmão, brônquio, nasofaringe, esôfago, né? Enfim, tudo é corado azul, é normal, cora proteína. Quando tá, mas eles fizeram aqui uma reação com anticorpo contra esse. Quando o anticorpo reconhece a proteína, fica marrom, né? Tem uma reação química que vai deixar marrom. Então, a gente viu que tem aqui, ó, expressão na mucosa do intestino delgado, do reto, vesícula, testículo, rim, o rim sim, e coração, músculo do coração. Eles fizeram também uma análise gráfica, né? Isso são vários estudos que eles observaram. Então, o intestino delgado produz muito dessa proteína, rim, com certeza, né? Testículo e músculo cardíaco. Então, mas se tem tão pouca, né? Não tem no pulmão, olha, não é assim falar que está sempre elevada. Né? Então, um mistério que esse outro artigo, que saiu agora também, de 2020, um artigo espetacular, que eles mostram que essa proteína, ela aparece por indução com uma citocina. Né? Lembra da tempestade de citocina? Então, os citocinas estimulam a produção da ACE em vias aéreas, né? Células epiteliais das vias aéreas. Esse artigo, gente, ele é espetacular. Os autores usaram uma metodologia chamada Sequel, que é o sequenciamento de uma célula única, né? Então, eles conseguiram, hoje em dia está muito na moda, na pesquisa bioquímica, é a single cell analysis, né? Não chega a ser exatamente uma célula única, mas é quase, Então, o que eles fizeram? Bem assim, superficialmente, eles pegaram um corte de um tecido, um pedacinho de pulmão, dissecaram esse tecido em seus componentes celulares, distribuíram essas células em pocinhos numa placa e usaram alguns marcadores para cada tipo celular. Então, eles sabiam, ó, aqui eu tenho um neutrófilo, aqui eu tenho um macrófago, aqui eu tenho, né? Eles sabiam. E aí, eles extraíram RNA mensageiros dessas células. E depois sequenciaram tudo isso e fizeram o padrão de associação de qual célula, qual RNA mensageiro tinha, né? E correspondente proteína. E aí sai um resultado desse tipo. Olha que espetáculo isso aqui, gente. Nesse caso, eles usaram essa espécie, a macaca mulata, eles pegaram um pedacinho do pulmão e eles descobriram todos os tipos celulares que existiam naquele pedacinho do tecido pulmonar. Vejam que bacana isso. Eu fiquei encantada com esse artigo, eu nunca tinha visto esse tipo de identificação de tipos de células em um tecido, né? Então, essa grande população aqui, ó, são macrófagos alveolares, células dendríticas, monócitos, fibroblastos, células endoteliais, e aqui a gente tem os pneumócitos. Lembra que o professor Daniel Zocal falou dos pneumócitos, que eram eles que expressavam a ACE2, né? Tá, além de fazer isso aqui, eles viram onde que a ACE2 era produzida, e é lá, ó, lá nos pneumócitos, tá vendo? Ó, conheci esses pontinhos pretos, identificam a ACE2. Não somente a ACE2, mas também essa PMPRSS2 coincidia com a expressão da ACE2, que é aquela enzima do lado que corta a spike protein
favorecendo a entrada do vírus na célula. Bom, isso na macaca, né? Aí eles fizeram também em humanos. E vejam que o perfil é muito diferente das células em humanos. É completamente. Então, você tem aqui muitos neutrófilos. Isso aqui são pessoas normais, assim, sem nenhuma doença, tá? É biópsia de cirurgia que eles fazem. Fibroblastos, células ciliadas, macrófagos. E aqui estão os pneumócitos. E, mais uma vez, as nossas enzimas se expressando somente nesses pneumócitos aqui, tá? A ACE2. Vê que a expressão da ACE2 é minúscula, né? A própria TMPRSS2 é muito maior. Não contentes com isso, eles fizeram no ilho, tanto da macaca quanto do humano, né? Um pedacinho de ilho e fizeram a mesma coisa. Olha que perfil diferente da macaca mulata para o ser humano, né? O ser humano é riquíssimo em enterócitos absortivos, mas tem outras células também, células goblet, enfim. Já a macaca, os enterócitos absortivos são só esses aqui, né? Tem um pouquinho de fibroblast, tem os inófilos, tem. Então, olha que diferença, né? Evolutivamente, isso é um pano para manga. E aí eles observam também o quê? Ó, que a expressão de ACE2 e da TMPRSS2 era muito mais intensa nos enterócitos absortivos do que nos outros tecidos. Tá? Então, eles não só mostram a expressão no tecido, mas também o tipo de célula que está produzindo a proteína de interesse. Okay? E a gente sabe, sim, que existem episódios de diarreia, muito, né, em casos de infecção por Covid. E aqui eles... Ah, tá. E aqui eles fizeram aqueles pontinhos lá da ACE2 e da TMPRS nas células do ilho também. E, para concluir, fizeram ainda do epitélio nasal do camundongo, né? E encontraram também um perfil de células bastante diferente do humano. Só para concluir, o que eles mostraram, então? Que os pneumócitos tipo 2, células secretórias nasais e enterócitos absortivos produzem ACE2 e a TMPRSS2. E que o interferon, que é uma citocina, e o vírus da influenza aumentam a expressão da ACE2 no epitélio nasal humano e no tecido do pulmão. E que isso não acontece com camundongo. Ele não sofre essa regulação pelo interferon. E aí eles questionam, né, se camundongo é um bom modelo para estudar, por exemplo, o SARS-CoV-2, já que ele não sofre essa regulação por uma citocina. Tá? Então, esse trabalho mostra o tipo de célula que responde ao vírus e que a citocina promove o aumento da expressão das enzimas que promovem a entrada do vírus na célula. É uma máquina muito complexa, né? Bastante interessante. Ah, gente, eu saí ao invés de eu... Sai daí. Em vez de eu adiantar o slide, eu saí da célula. Bom, para terminar, o último experimento aqui que eu queria mostrar para vocês foi um estudo feito por uma equipe da Unicamp. Foi um trabalho espetacular. Eu fiquei, assim, encantada com esse trabalho. A gente sabe, né? Se sabe muito sobre o mecanismo, a relação do sistema renina-angiotensina e a infecção pelo vírus. Mas o diabetes, né? Qual que é essa relação? O que ele tem a ver com a patogenia dessa doença? Né? Porque o diabetes é um fator de risco. E esses pesquisadores da Unicamp abordaram esse tema, né? E o que eu queria falar para vocês também, assim, né? Todos os artigos que eu tenho visto, a grande maioria, eles descrevem a parte clínica,
a genética, a estrutura de proteína, mas poucos entram em mecanismo, né? E esse é um dos que entram realmente em mecanismo, como esse anterior da célula que a gente viu, né? Bom, eu estou falando demais, eu estou me estendendo, mas, assim, só para a gente revisar o que é o diabetes, né? Como eles caracterizam o diabetes, os níveis sanguíneos elevados de glicose, em jejum, né? Hoje se aceita até 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue, essa é a glicemia de jejum de uma pessoa normal. Aqui no pós-prandial, né? Tem que ser menor que 140. As pessoas que apresentam uma glicemia de jejum entre 100 e 125 miligramas de glicose por decilitro, elas já estão num quadro de intolerância à glicose, e se sabe que já existe nessa fase, já existem alterações cardiovasculares importantes, e acima desses valores, então, se caracteriza o diabetes, né? De uma maneira bem simples. Aqui é a curva glicêmica de um indivíduo normal, o diabético ele tem uma curva mais acentuada e nunca volta aos valores normais, né, o descompensado. A gente tem, pelo menos, muitos tipos de diabetes, né, mas os mais comuns são o tipo 1, tipo 2, o tipo 1 aquele que desde jovem a pessoa já sabe que ela vai ter diabetes e que ela é diabética e precisa tomar insulina, né, o clássico, né, o diabético clássico, magro, insulino dependente, e que felizmente é o menor número na população. Dos casos de diabetes, esse aqui é o 10% dessa incidência, é bem menor do que a do tipo 2. Tipo 2, dos casos de diabetes que chegam na clínica, 90% é tipo 2, né? E que é uma diabetes prevenível, vamos dizer assim, né? Ela se desenvolve geralmente com excesso de peso, né? Ingestão calórica excessiva, vida sedentária, né? Que a gente já conhece bastante. E esse indivíduo até tem insulina, mas ele é resistente à insulina. De alguma forma, a insulina não está funcionando, né? Aqui é só o mecanismo de entrada da insulina. Eu vou até pular isso aqui, porque eu acho que não é relevante. Então, esse aqui é o artigo que eu falei da Unicamp, tá? Então, são todos esses autores, é claro, para fazer um trabalho daquele tamanho, tinha que ter muito autor mesmo, né? E o que eles falam? O título é esse, né? Níveis elevados de glicose favorecem a infecção do SARS-CoV-2 e a resposta de monócitos através de um mecanismo que é dependente de glicólise e desse fator aqui de hipóxia. Eu vou falar para vocês. Bom, olha só como que a ciência é feita, né? A gente acha que ciência é um negócio distante, não, a ciência está aqui, do nosso lado, batendo na porta. Eles usaram o vírus, né, isolado do primeiro caso confirmado no Brasil. Lembra aquele paciente que chegou da Itália, veio para São Paulo, depois fez uma festa e contaminou 30 pessoas, né? Então, esse caso, eles isolaram o vírus desse paciente, recebeu essa nomenclatura aqui, né? E esse professor, o Edson Durigon, que tem esse estoque desse vírus e ele fornece aí para os pesquisadores para trabalhar nessa linha. E aí, eles adquiriram também amostras de sangue de pacientes que tiveram Covid-19 severo, forma grave, né, em indivíduos internados no Hospital das Clínicas na Universidade de Campinas, incluídos aí num ensaio clínico devidamente autorizado pela Comissão de Ética. Bom, o que eles fizeram? Eles tiraram monócitos, eles isolaram monócitos desses pacientes e infectaram com o vírus, com controle, sem controle e tal. Então, as células foram infectadas com o vírus e deixaram por 1 hora e aí foram estudar o que estava acontecendo. Então, em termos de resultados, olha que interessante. Então, aqui, né, nessa primeira figurinha, o MOX, vocês já viram o controle com um vírus que não tem nada, que não faz nada, né? E quando põe o COVID-2, em 1 hora,
Eles já tinham essa... Eu estou enganada, eu estou confusa com o tempo, sabe? Achei o tempo um pouco curto. Porque a gente sabe que em 24 horas você já tem a carga viral. Mas aqui eu fiquei um pouco confuso, pois eu vou confirmar. Mas, enfim, depois de um certo tempo, você já tem uma carga viral importante, né? E nesses monócitos em cultura, tá? E também é uma produção de citocinas bastante elevada, né? Tudo que tem esse asterisco aqui significa que a produção está acima do normal, do controle. Então, a ACE2, a interferon, um alfa, interferon beta, interferon gama, o TNF-alfa, a interleucina 6, veja esse aumento da interleucina 6, interleucina beta, todas as interleucinas já estavam aumentadas. E o que eles fizeram agora com esses monócitos em cultura? Eles foram aumentando a quantidade de glicose, eles adicionaram a glicose no meio e todos foram tratados com o COVID. E veja a carga viral, como ela era maior proporcionalmente à concentração de glicose. Quanto mais glicose tinha no meio, maior era a carga viral. Né? Então, claro, ele ia fazer vírus? Sim, ia fazer o vírus, mas tem glicose, melhor para ele, tem energia para ele fazer, né? E a mesma coisa eles observaram aqui, ó, com a expressão da ACE, também era uma variável dependente da concentração de glicose e da interleucina 1 beta. Eles fizeram de vários fatores, eu peguei só alguns, tá? Então, as concentrações de glicose favorecendo aí os níveis de partículas virais e de interleucinas, né? E aí, uma coisa muito legal que eles fizeram, eles usaram na cultura um inibidor da via glicolítica, da glicólise, o 2-DG. E aí, o que aconteceu? Não tinha produção de partícula viral, nem no veículo, nem quando tratar, infeccionava a célula mesmo, né? Infectada. Não tinha produção de ACE2 e não tinha produção de interleucina. Ou seja, você inibe a glicólise e aí a célula não tem energia para fazer nada, não tem infecção viral. Tá? E eles mostram isso com todas as interleucinas, né? Todas elas a síntese apagada. Bom, aí vocês podem falar, nossa, mas que maravilha, então vamos tratar as pessoas com 2-DG. Não pode, né? Não pode porque seria extremamente tóxico, porque a gente precisa da glicose, né? Precisamos da glicólise. Então, nós não podemos ficar sem glicólise, nós precisamos da energia vinda da glicose. E aí, mas é um mecanismo de entender, né, como é que a célula funciona, tá? Bom, eles fizeram vários estudos de interrelações das moléculas, eu já estou me avançando muito na área, eu acho que eles veem os genes que se ativam, os genes que... A gente já tinha se mostrado no outro artigo que os genes da via oxidativa eram silenciados, né, enquanto se aumenta o da glicólise. Bom, o que eles concluem? Então, eles concluem que os níveis elevados de glicose diretamente induzem a replicação viral e a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Por isso que os diabéticos, eles já chegam com mais glicose, né? Então, já favorece a inflamação viral, tá? Além disso, eles mostraram também que esse fator aqui, chamado RIF1-alfa, que eu acabei nem falando nada, mas é um fator induzido por hipóxia, ele também auxilia a expressão de genes glicolíticos e a expressão dessa citocina aqui, interleucina 1 beta. Conclusão final, que o RIF1-alfa, que é esse fator induzido por hipóxia, porque o pulmão dessas pessoas está com um quadro inflamado, ele está em hipóxia, né? Então, altera o metabolismo do monócito e inibe também a resposta da célula T e reduz a sobrevivência celular. Eu fiz um resumo aqui, né, gente? O artigo é muito grande, muito mais informações.
bastante complexo. Eu procurei colocar aí o que eu achei mais interessante, mais assim, que dá para a gente falar rapidamente, senão eu teria que ficar uma aula inteira só nesse artigo, tá? Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu termino aqui a minha palestra, defendendo a ciência, né? Pedindo que cada um de vocês também sejam incansáveis defensores da ciência, e apesar de tudo que a gente vem sofrendo aí, de todas as perseguições, a gente não desistir e persistir sempre, e buscando aí o conhecimento e a educação. Obrigada, gente. Yes.